Hey pessoal, como estamos? Tudo bem? Oba! Eu sou a Lana Tamir e estou aqui então dando início ao nosso segundo vídeo aqui do canal, onde a gente vai conversar um pouco sobre estratégias de branding, posicionamento de mercado e outras cositas más. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu quero me apresentar novamente. Eu sou a Lana Tamira, sou fundadora da agência Expressive Brands, onde a gente trabalha com consultorias de branding, auxiliando empresas, marcas, empresários a terem um posicionamento mais assertivo no mercado, gerando assim um reconhecimento maior para suas empresas e para suas marcas. As nossas estratégias estão focadas mais em mídias online, então todas as nossas estratégias é voltado para esse posicionamento no cenário online, tudo que envolve o online, como sites, redes sociais, dentre outros fatores, para que as empresas possam aí ter uma comunicação mais assertiva. No nosso primeiro vídeo, a gente conversou um pouquinho então sobre fundamentos essenciais do branding, sobre fatores que ajudam a gente a ter um posicionamento mais assertivo no mercado, que é a gente conseguir definir de uma forma assertiva, clara, objetiva, qual que é a mensagem da nossa marca e como que a gente vai transmitir essa mensagem para o nosso público de uma forma intencional, a fim então de ter um posicionamento e um reconhecimento de mercado dentro daquilo que é o esperado e o imaginado, né, o objetivado pela nossa empresa dentro das nossas estratégias. Para que isso possa acontecer de uma forma assertiva, é fundamental a gente ter atenção a um ponto que é um dos pilares mais importantes e é um dos primeiros atos que a gente faz na consultoria de branding, que é a análise de mercado. Não existe posicionamento de empresa sem uma análise de mercado. A gente precisa entender como é o mercado e como que é o cenário onde essa empresa vai atuar, para que dessa maneira, então, a gente possa definir qual que é o nosso posicionamento dentro desse tabuleiro, dentro disso que é, então, aquilo que a gente vai escolher como nosso nicho de atuação. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre aspectos importantes para que a gente possa realizar uma análise de mercado efetiva e assertiva. O primeiro ponto que eu acho importante destacar é a gente entender que a análise de mercado é um movimento constante que a gente faz. A gente não realiza análise de mercado uma vez, anota os tópicos e dá-se por satisfeito. Não, isso precisa ser revisto e ser atualizado constantemente. Uma vez que o mercado também se atualiza constantemente, os desejos e o comportamento do nosso consumidor e do nosso público-alvo também se atualiza. Para isso, é preciso que a gente então tenha essa análise para poder entender como que a gente pode adaptar e otimizar as nossas estratégias de comunicação a fim de acompanhar essa movimentação e essa evolução. Veja que a nossa estrutura, a nossa essência e a nossa mensagem de marca que foi definida, ela permanece, mas a maneira como ela é transmitida, ela pode, deve sim ser adaptada e flexionada de acordo então com essas movimentações e esses fatores mercadológicos e de comportamento do nosso consumidor. Falando sobre a análise de mercado, eu acredito que o primeiro ponto importante para a gente realizar a nossa análise de mercado é a gente analisar a nossa concorrência. Não existe um posicionamento sem a gente saber com quem que a gente está concorrendo, a atenção do nosso público-alvo. E fazer uma análise da concorrência é fundamental para a gente conseguir detectar oportunidades e ameaças que fazem parte aí da nossa análise SWOT, ou a FOFA, como a gente fala em português, que é uma ferramenta sensacional para a gente conseguir fazer essa análise do mercado considerando aspectos fundamentais, dividindo então entre fatores internos e fatores externos. Quando a gente fala dessa análise da concorrência para detectar então ameaças e oportunidades, a gente está falando dessa análise do cenário externo, que é poder ver como que está essa movimentação, como que o seu concorrente se comunica com o público-alvo, quais as estratégias de comunicação, quais as plataformas que ele está, então, se comunicando com o público-alvo, como que a imagem e a mensagem que ele transmite nessas plataformas que ele se comunica com o público-alvo. Qual a mensagem central e como ele transmite essa mensagem central? Qual é o diferencial que ele destaca?
Enfim, são vários pontos que a gente pode analisar da nossa concorrência a fim, então, de ter essa detecção de quais são as ameaças e as oportunidades que o mercado oferece para a gente. Mas é muito importante também a gente fazer uma análise dos nossos fatores internos, né? Que então são as nossas forças e as nossas fraquezas. Quais são as nossas forças enquanto empresa? O que a gente tem de melhor para oferecer? E isso envolve vários aspectos, como capacidade produtiva, como equipe, como matéria-prima que é escolhida para fazer os seus produtos, como a mão de obra qualificada ou uma mão de obra artesanal. Destacar todos os pontos que você considera como força é fundamental para você entender qual é a estrutura que você tem, então, fundamental para poder atuar dentro desse mercado. Depois disso, é importante olhar também as fraquezas, o que falta enquanto empresa, o que representa aí, então, algo que está defasado e que precisa ser melhorado. Então a gente tem uma equipe muito restrita e isso limita a nossa capacidade de produção. Eu não tenho alguém voltado para fazer a nossa comunicação online. Eu tenho uma lista de fornecedores que é pequena, eu precisava ter uma lista de fornecedores maior. Para eu realizar a entrega dos meus produtos é difícil porque eu não tenho aí um fornecedor ou um meio de fazer essas entregas de um jeito mais simplificado. Enfim, a gente precisa detectar quais são as fraquezas da nossa empresa para, a partir disso, a gente poder criar estratégias para melhorar essas fraquezas a fim de que elas possam futuramente representar uma força dentro da nossa empresa. Então, veja que essa análise de mercado, ela envolve a gente ter um olhar para os nossos fatores internos, que envolve a nossa fraqueza e a nossa força, e ter esse olhar para os fatores internos que incluem as oportunidades e as ameaças. Uma vez feita essa análise, que é fundamental para a gente entender aonde a gente se encontra no meio disso tudo, a gente vai começar a olhar para o nosso público-alvo, com quem a gente vai conversar e para quem a gente vai transmitir a mensagem que a gente deseja transmitir. A partir do momento que a gente tem essa visão do que representa a nossa empresa, quais são as nossas fraquezas, as nossas forças, quais são as nossas oportunidades e as nossas ameaças, a gente vai conseguir entender de uma forma mais contextualizada o que a gente tem a oferecer para o nosso público-alvo, sobretudo ter essa visão de quem é o nosso público-alvo. Então, fazer uma análise do público-alvo, considerando, sim, fatores demográficos como idade, região que mora, status social, status civil e coisas desse sentido, mas é muito importante a gente conseguir fazer uma análise comportamental também do nosso público-alvo. Porque a partir do momento que a gente tem a análise comportamental do nosso público-alvo, que a gente vai conseguir detectar quais são os pontos de conexão que a gente pode ter para estabelecer e direcionar a nossa comunicação. O público-alvo, quanto mais detalhado a gente for sobre os aspectos que constituem esse público-alvo, melhor. Porque mais direcionada vai ser a nossa comunicação, porque mais assertiva vai ser a nossa comunicação e mais clareza a gente vai ter sobre as demandas desse público e como a gente pode atender. Então, eu acredito que esses pilares são os fundamentais para a gente começar a falar da análise de mercado. A gente conseguir realizar uma boa análise SWOT ou uma boa FOFA, que é ter essa visão objetiva sobre as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, e ter um olhar direcionado também para qual é o nosso público-alvo, quais fatores comportamentais, então, englobam esse público-alvo para que a gente possa ter essa visão do quais são as demandas desse público e como a gente vai atender as demandas desse público de maneira, então, a posicionar o nosso mercado, posicionar a nossa empresa como a solução que eles procuram e que é a solução e que é o diferencial que a gente tem a oferecer para o nosso mercado.
No próximo vídeo eu quero falar sobre proposta única de valor, porque isso vai muito de encontro com o nosso posicionamento de forma assertiva. A partir do momento que a gente tem essa análise de mercado e que a gente tem bem definido quem é o nosso público-alvo, a gente pode começar a pensar qual é a nossa proposta única de valor, qual é o nosso principal diferencial e como que a gente vai comunicar isso para o público, para o mercado e para a sociedade como um todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esses insights, então, sobre a importância da análise de mercado possa ser útil e, sobretudo, aplicado dentro da empresa de cada um que está assistindo esse vídeo. Lembrando que essa análise de mercado é algo que a gente precisa realizar regularmente. É isso que vai ajudar a gente a entender se as nossas estratégias e se a nossa mensagem está sendo transmitida de forma assertiva ou não. Não deixa de fazer essa análise, ela aí é como uma bússola que vai guiar todas as estratégias e tudo aquilo que você for realizar com a sua empresa no mercado. Me diz aqui se você já fez a análise SWOT, quantas vezes você já fez, quais os insights que ela te deu, como que está o posicionamento da sua empresa no mercado, considerando a sua análise SWOT, e como que é a sua visão do seu público-alvo. Você tem bem delimitado qual é o comportamento do seu público e como você pode usar isso a favor para a sua comunicação? A gente vai falar mais sobre isso de comportamento do público-alvo, mas no próximo vídeo eu quero trazer um pouquinho sobre proposta única de valor e diferencial para a gente conseguir fazer essa série com os aspectos fundamentais e iniciais do branding e depois a gente vai aprofundando em cada um deles. Gente, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Tudo isso é muito importante para a nossa movimentação e para que a gente tenha mais empresas com posicionamento mais assertivo e efetivo no mercado. Deixo aqui o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre proposta única de valor. Até lá!